nós vamos estudar a palavra de Deus e ouvir Deus nos falando através de Apocalipse capítulo 12. Se tiver dificuldade para achar aí, é logo no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 12 inteiro. Como você sabe, Apocalipse é um livro cheio de simbologia, cheio de figuras. E é por isso que eu preciso da tua atenção e da tua paciência, né? Para que nós possamos traduzir essas figuras. E somente no final, depois de termos entendido o texto, é que nós vamos trazer algumas aplicações. Então também preciso da tua paciência para o formato que nós vamos fazer hoje. Vou deixar as aplicações todas para o final. Eu geralmente gosto de fazer isso, mas hoje vamos ter que fazer assim. Vamos ter que trabalhar um pouco esse texto todo, entender o que está acontecendo, e depois então traremos as aplicações. E por fim, a última explicação que eu gostaria de dar antes de lermos é que de fato eu tinha planejado falar esta noite a respeito de Romanos 8, no qual Paulo diz que nós somos mais que vencedores. Mas durante a semana eu também me preparei para dar aula na classe do Ministério de Expressão aos surdos, e eu tinha decidido falar sobre a volta de Jesus. E aí, conforme lecionava para Elane sobre a volta de Jesus, eu comecei a perceber o quanto a volta de Jesus tem a ver com o tema do nosso mês, que é a comunidade que vence o mal. E aí agora, no meio da tarde, Deus me incomodou de tal forma que eu tive que mudar o texto. Então, se ficar alguma pontinha que você não entendeu, você tem liberdade de ir sabendo que talvez fique realmente algum detalhe aí que a gente não consiga explorar agora, até porque Deus me deu essa direção, né, agora no meio da tarde. Então você tem a liberdade de me procurar após o culto, durante a semana, vem tomar um café com a gente aí, ou então liga, passa e-mail e pergunta o que tiver ficado sem total esclarecimento. Eu também peço, último aviso, né? Eu peço desculpa ao pessoal da interpretação. A Célia vai ter um trabalho danado para interpretar Apocalipse, né? Eu estou interpretando Apocalipse da visão de João para português, ela ainda vai ter que interpretar para Libras, então espero que Deus nos ajude em tudo isso. Bom, vamos à leitura. Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco
pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar? Pai Santo e Eterno, nós te pedimos que na Tua misericórdia o Senhor nos assista e nos ajude a compreender a mensagem que Jesus tinha para que João entregasse nessas revelações que Jesus fez a ele. Para que esta mensagem chegue até nós, Igreja Presbiteriana de Pirituba, depois de tanto tempo, e apesar de toda a simbologia que às vezes é alheia, é estranha à nossa cultura, mas que esta mensagem chegue com clareza e com edificação para nós. Oramos em nome do Cordeiro que foi morto e reviveu, Jesus. Amém. O propósito do livro de Apocalipse não é adivinhação, ainda que muita gente goste de usá-lo para isso. Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Mas ela não apenas está, essa revelação, essas visões que Jesus entregou para João, este livro não pretende simplesmente revelar o que vai acontecer no futuro. Não é esta a revelação propriamente dita. Muito menos é o propósito de Apocalipse ficar nos dando sustos a respeito do anticristo, da besta, de dragão, nem nada disso. Não é nos tirar o sono, nem nos fazer ter medo. Também não é o propósito de Apocalipse nos dar pistas de quando é que Jesus volta. O próprio Jesus disse aos seus discípulos imediatos, primeiros ali, que não lhes pertencia conhecer épocas e tempos que Deus o Pai havia reservado para si exclusivamente. Não é esse o propósito também de Apocalipse. E qual é o propósito então de Apocalipse? É prover-nos com uma imagem impactante da vitória de Cristo e da sua igreja. Apocalipse provavelmente é o último dos livros do Novo Testamento e da Bíblia a ser escrito. Ele já foi escrito numa época em que a igreja já experimentava perseguição oficial. Gente de fato sendo morta, jogada às feras, sendo queimada viva por serem cristãos. E esta igreja então, perseguida por todo o Império Romano, precisava ter no seu coração a vitória de Cristo e a sua própria vitória. E talvez exatamente pela necessidade de que essa mensagem chegasse de forma impactante, marcante para os crentes daquela época e de todas as épocas, incluindo nós agora, talvez por essa necessidade de que essa mensagem fosse marcante, é que essa mensagem chega na forma de imagens. Não apenas de texto, mas de imagens. É necessário, ao ler Apocalipse, que você solte um pouco a imaginação, que você visualize o que está sendo descrito, para que você possa entender por detrás das imagens, ou através das imagens, a mensagem que a visão quer passar. Espero que você tenha feito isso enquanto nós líamos o capítulo 12, cheio de imagens fortes. Eu sei que na nossa época, depois de Steven Spielberg, com tantos recursos de animação, de computação, de efeitos visuais especiais, talvez a gente corra em duas áreas aí, Uma de não termos mais imaginação. A gente não consegue imaginar mais nada se não for mostrada
na grande tela, né? E de preferência em 3D agora. A outra é que a gente use todo esse recurso para estimularmos a nossa própria imaginação e podermos ler um texto desse com mais riqueza. Eu espero que você tenha ficado no segundo grupo de pessoas aí que tem a imaginação fértil e visual para poder visualizar tudo que a gente leu. Pois bem, este livro de Apocalipse tem 7 blocos de mensagens, de textos. Cada um desses 7 blocos cobre o período que vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Alguns param no meio, outros vão do meio para frente, alguns cobrem o trecho todo entre as duas vindas de Jesus. A primeira, né, vindo como servo humilhado, e a segunda, que ainda haverá de acontecer como rei e juiz de toda a terra. Esses blocos de narrativa cheia de imagens vão então descrever o que acontece aqui na terra, mas também o que acontece no mundo espiritual, depois da primeira vinda de Cristo e chegando até a segunda vinda. O capítulo 12 que nós acabamos de ler começa no começo, na primeira vinda de Jesus, e ele vai se estendendo e termina aqui, mais ou menos na nossa época, ou seja, entre a primeira vinda e a segunda. Então esse capítulo 12, ele parte daqui da primeira vinda e vem vindo e para mais ou menos por aqui. Ele não chega a visualizar a segunda vinda de Cristo, que vai ser descrito um pouco mais à frente em outros blocos, daqueles 7 que eu mencionei, mas ele fala então da situação espiritual do povo de Deus nesse período de tempo muito grande, né, que já dura 2000 anos, desde a primeira vinda de Cristo. Esse capítulo 12 conta essa história da primeira vinda de Cristo até agora, por meio de 3 cenas de batalhas. A primeira batalha é do dragão lutando contra Deus e contra o seu Messias. Depois, uma segunda batalha do dragão batalhando contra Miguel, um anjo. E por fim, do versículo 13 em diante, a batalha deste dragão contra a mulher que aparece aqui. O detalhe é que nas 3 batalhas o dragão é derrotado. Glória a Deus por isso. Mas então vamos ver, vamos tentar destrinchar estes símbolos. Veja bem, um parêntese aqui para nós, com toda a imaginação, não viajarmos na maionese. Quando você lê um relato simbólico na Bíblia, não fique arranjando significados para cada detalhe de acordo com a tua imaginação. Se prenda àquilo que o próprio autor te deu de informações. Então veja, por exemplo, que aparece no versículo 3 um sinal no céu que é um dragão. Quem é esse dragão? O que é que ele simboliza? Alguém me ajuda? O inimigo, o diabo, mais algum nome? Coisa ruim e tal, tá. Bom, como é que você sabe disso? Embaixo ele fala. Obrigado, Cabral. Então, o próprio texto nos fala quem é esse tal de dragão. Quando ele fala que ele foi expulso lá do céu, no versículo 9 ele diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, atirado à terra com seus anjos. Então, o próprio texto nos fala quem é esse dragão. Algumas outras figuras não são tão claras. Vamos começar com a figura da mulher que aparece no texto. Versículo 12: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça.
já não está tão fácil, né? Já não está tão fácil. Mas veja, esta figura de uma mulher é mostrada como vestida do sol e com a lua debaixo dos pés, ou seja, é uma figura de grande resplendor, de grande beleza, de grande autoridade. E nisso tudo, ela está refulgindo uma glória, que na verdade é a glória de Deus. Esta mulher que está grávida, que é ameaçada pelo dragão, ela tem um filho no versículo 5, um filho homem, que há de reger todas as nações e que é arrebatado para Deus até o trono de Deus. Quem é o filho? Ficou fácil pela dica que ele deu, não foi? Bom, mas então quem é a mulher? A mulher, vestida de sol, com esse brilho todo, dá uma dica para a gente ao dizer que ela está coroada, e na coroa dela há 12 estrelas. Depois, quando fala sobre o fato de que a mulher, depois de dar à luz, ela foge para o deserto, né? Diz lá o texto. E por fim, fala do dragão descendo à terra depois de ser expulso e persegue esta mulher, que é então protegida através de 2 asas da grande águia. Quando ele desce, diz que ele vai perseguir a mulher e os seus descendentes. Versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está a dica para a gente entender quem é essa mulher. A mulher é a igreja, ou o povo de Deus. Veja que o povo de Deus está estabelecido sobre as 12 tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas o povo de Deus não termina no Antigo Testamento, mas ele se estende e persiste no Novo Testamento através da igreja que é interracial. Antigamente a gente dizia que a igreja era católica, porque católico significa que engloba todos. Mas aí, para não confundir com a igreja romana, a gente começou a falar que a igreja era universal. E aí, para não confundir com a igreja do bispo, né, a gente parou de falar que ela é universal. Daqui a pouco a gente começou a falar que ela é mundial. Aí surgiu, né? A gente vai tentando escapar da confusão na cabeça do povo. E aí então eu resolvi chamar essa igreja de interracial, porque ela engloba todas as raças. Essa é a grande diferença da igreja no Novo Testamento para a igreja no Antigo Testamento. Mas esta mulher, que representa o povo de Deus, ela representa toda a igreja, desde o primeiro justo até o último que nascerá e na época já da volta de Cristo. É do povo de Deus que nasce Jesus. Deus, o Antigo Testamento é praticamente a narrativa de como Deus separou um povo, chamou lá um senhor já de certa idade, sem filhos. Como é o nome dele? Gênesis capítulo 12. Abraão chamou aquele homem e disse: olha, eu vou te dar uma descendência como das estrelas, e a tua descendência será uma bênção para todo mundo. Que Paulo lá depois, muitos anos depois, vai explicar na carta aos Gálatas que, no capítulo 3, que a descendência de Abraão não é quem é judeu. A descendência de Abraão para Deus, Gálatas 3, 26 em diante, ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Desta forma não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aquela promessa que Deus fez para Abraão não se cumpre no povo de Israel, se cumpre na igreja. Mas desde Abraão Deus está separando um povo, e a partir desse povo que ele separa, ele dá à luz
e traz à terra o seu próprio Filho como redentor da raça humana, né, daqueles que creem em Jesus. Então, quem é essa mulher? Essa mulher refugia com a glória de Deus. O brilho desta mulher, a beleza desta mulher é o evangelho que está nela. Lembra de Paulo falando assim: nós somos como vaso de barro com um tesouro dentro. O tesouro é o evangelho. Então o brilho desta mulher é o fato de que o Espírito Santo está nela, sobre ela, e que o evangelho está sobre ela, que a bênção de Deus está sobre ela, a eleição de Deus está sobre essa mulher. Esta mulher é o povo de Deus. Estabelecida, as 12 joias da coroa dela simbolizam as 12 tribos de Israel. Depois nós temos os 12 apóstolos também, mantendo essa simbologia. E ela está grávida no nosso texto. Diz lá que ela tem dores e mais dores, né, em tormentos para dar à luz, mas que finalmente ela dá à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo, para redimir este mundo e governar e dominar este mundo, colocar este mundo debaixo do domínio de Deus. Então, primeira grande figura do nosso texto, a mulher que está grávida e tem um filho. É o povo de Deus, a igreja da qual Deus tira o Senhor Jesus. O segundo grande símbolo é Satanás, que a gente já matou a charada rapidamente, o grande dragão. Mas veja que é necessário a imaginação, porque as coisas não estão ditas, mas estão mostradas. Você prestou atenção na descrição que o versículo 3 nos traz do dragão? Grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. Veja que é uma figura imponente, uma figura aterrorizadora, alguma coisa grande, forte e feio. A ideia é que este inimigo da igreja, este inimigo de Deus, é poderoso, é perigoso, é real, não brinque com ele é astuto. Pedro, na sua primeira carta, chega a compará-lo a um leão que anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Então, ele não é apenas uma força negativa no mundo, ele não é um princípio do mal que se opõe ao princípio do bem. Não, ele é um ser pessoal, criado por Deus, mas que decidiu se rebelar contra Deus. Este mundo no qual estamos, é o reino dele. Jesus, lá no Evangelho de João, chama por 3 vezes Satanás de o príncipe deste mundo. Ele diz assim: olha, o príncipe desse mundo já está chegando, ao se referir a Judas, que vinha com os soldados para prendê-lo. Ele diz: ó, o príncipe desse mundo já está chegando. Não porque Judas era Satanás, mas porque através de Judas Satanás estava fazendo a sua obra. E aí a gente já tem a dica de como é que Satanás é o príncipe deste mundo, ou o Deus deste século, como o apóstolo Paulo chama lá na segunda carta aos Coríntios, o Deus deste século. Não porque a terra lhe pertença, a terra é de Deus, as pessoas são criadas por Deus, tudo foi criado por Deus, mas porque os seres humanos, ao fazerem a vontade de Satanás, lhes são súditos, se tornam súditos dele. Ao nascerem pecadores, já parece que tem o seu passaporte carimbado e aceito no reino de Satanás, e passam a ser cidadãos daquele reino. Bom, este é o inimigo. Mas lembre-se que em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo chega a dizer que todos nós éramos seus súditos, fazíamos a vontade da carne e de Satanás, éramos filhos da desobediência. Então, este é o inimigo, e o texto diz que ele arrasta com a sua cauda parte do exército celestial. Veja, tanto pela nossa pouco tempo que temos num sermão,
quanto pelo objetivo que nós temos de não ficar esmiuçando os detalhes, mas conseguir a mensagem do texto, eu não vou me deter com você em tentar descobrir o que significam 7 cabeças e não 6 ou 8, 10 diademas ao invés de 11 ou 12, terça parte, será que então foi 1/3 dos anjos que caiu? Esses detalhes não nos interessam, porque não pertencem à mensagem do texto, e desconfio que também não interessavam para o próprio João. Visualize o que ele está dizendo, não se prenda às letras, mas visualize a figura terrível que ele nos apresenta. Mas de fato, a Bíblia fala que Satanás não caiu só, mas de fato ele influenciou uma parte do exército celestial, e eles então são seus súditos primeiros, fazendo o mal e promovendo o mal na terra e na vida dos homens, atacando a igreja, como ele é mostrado no nosso texto. Pois bem, nós já também descobrimos a figura do Filho que nasce. O Filho é Cristo. Ele nasce de mulher na sua primeira vinda, nasce de Maria, e veja que logo no seu nascimento, o dragão já estava ali presente, querendo tragá-lo. Lembra de Herodes? Assim como Judas, ao vir traindo Jesus, é chamado de agente do príncipe deste mundo, Herodes também foi um príncipe, foi um agente do príncipe deste mundo, um agente de Satanás, ao tentar matar aquele que haveria de ser o rei dos judeus. Você se lembra muito bem das histórias do Natal, não preciso recontá-la. E ele então age como agente de Satanás, ele é um agente de Satanás. Na tentação de Cristo no início do seu ministério, novamente o próprio Satanás vem e tenta Jesus, buscando destruir o seu ministério, tragá-lo nesse sentido. Os fariseus, saduceus, escribas são descritos inúmeras vezes nos evangelhos tentando matar Jesus, agentes também do dragão, de Satanás, durante o ministério terreno de Jesus. E por fim, Pilatos e os judeus foram agentes de Satanás, do dragão, dessa serpente, tentando destruir, tragar aquela criança, aquele filho homem que haveria de reinar sobre a terra. O texto nos diz que ele é livrado, é liberto de todas as tentativas e é levado até os céus, onde se assenta no trono de Deus. Versículo 5: arrebatado para Deus até o seu trono no caso de Deus. O Evangelho de Marcos, na verdade, já termina falando de Jesus ser arrebatado e se assentar à destra do trono de Deus. Marcos 16, 19. Mas talvez a figura que nos traz à memória é do diácono Estevão. Lembra do diácono Estevão? Sendo apedrejado, ele prestes a morrer, olha para os céus e tem uma visão. E a visão é exatamente do Senhor Jesus em pé à destra da majestade de Deus nas alturas. É lá que ele está, e a posição de se assentar no trono de Deus já mostra que ele reina. Ainda que o dragão seja poderoso, há alguém sentado no trono, e não é o dragão. Lembre-se disso. Uma outra simbologia forte no nosso texto é a do tempo. No versículo 6, há uma menção de que esta mulher, que nós já sabemos que é a igreja, foge para o deserto quando o dragão tenta alcançá-la. E ali Deus havia preparado um lugar para ela, onde ela é sustentada durante 1260 dias. No versículo 14 também há uma menção a tempo. Diz que a mulher recebe 2 asas da grande águia e voa até o deserto, e aí ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. De novo, não é para pegar a calculadora e ficar calculando quantos dias, quantos meses, quantos anos. Mas entenda que o que o texto está dizendo é que Deus livra a sua igreja da fúria de Satanás, mas que
essa libertação de Deus não é completa, não é total. Satanás continua atingindo a igreja, continua buscando, continua perseguindo, continua na sua fúria, mas a igreja é preservada da destruição. Veja que ela é preservada não no oásis, mas no deserto. Os dois textos que nós lemos, versículos 6 e 14, falam da mesma realidade. A igreja está num deserto, mas ali ela é preservada da fúria de Satanás. E ela está naquele deserto por um tempo longo, relativamente longo, mas não tão longo que não seja delimitado. É por isso que é dito quantos dias é: 260 dias, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A ideia é que pode parecer longo o tempo no deserto, mas Deus tem esse tempo muito bem contado e determinado lá no calendário dele. Você não precisa se preocupar e começar a fazer as contas para descobrir quando é que Jesus volta, mas Deus sabe e esse tempo está determinado por ele. Nós vemos então que Deus livra do dragão, mas não livra numa situação de conforto, é um deserto em que ela está. Voltando ao dragão, aquela luta no céu, versículo 7, é nomeado um anjo, Miguel, e os seus anjos pelejam contra o dragão e os seus anjos, e eles então, o dragão e seus anjos, são derrotados, e não se acha mais lugar no céu para eles. Bom, veja que o dragão e seus anjos não foram apenas derrotados, mas também expulsos do céu. O que isso significa? Pelo menos 3 coisas. Primeiramente, o versículo 10 nos fala que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Lembra lá de Jó? Lembra de Jó? Um homem justo, mas vem Satanás como um promotor e diz: olha, ele não é tão bom assim, ele tem feito coisa errada por aí, se você mudar a situação dele, eu tenho certeza que ele vai mostrar quem ele é de verdade. É o acusador de nossos irmãos, o acusador da igreja, o acusador dos crentes. Esse é o ministério dele. No entanto, diz o texto que foi expulso o acusador. Ou seja, essa expulsão do céu significa primeiramente que Satanás não tem mais essa liberdade de acusar os crentes. A acusação dele foi silenciada, ele foi amordaçado no tribunal de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus. Em segundo lugar, também significa que ele, versículo 12, por isso festejai aos céus e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Um segundo significado para a expulsão de Satanás dos céus que o texto nos apresenta é que ele agora já recebeu sua sentença de derrota eterna já foi lavrada. No tribunal de Deus, além de deixar de ser promotor, agora ele virou réu, não apenas réu, mas a sentença já está lavrada. E ele já sabe qual é a sentença. E um terceiro significado para a expulsão de Satanás e seus anjos do céu é que, conforme a gente vê lá em Apocalipse capítulo 20, ele já não tem mais liberdade para vendar as nações, para cegar as nações. Veja, na antiga dispensação, lá no Antigo Testamento, a luz de Deus brilhava apenas sobre um povo, Israel. Mas agora, após a primeira vinda de Cristo, a luz do Evangelho brilha sobre todos os povos. Satanás já não tem mais liberdade para cegá-los na idolatria, porque a luz do Evangelho vai brilhando, conforme a igreja faz o seu trabalho de evangelização, e Satanás então agora sofre a derrota dele, por não ter mais a liberdade de vendar os povos na idolatria. Bom, é claro que
a luta de Satanás é contra Deus e Cristo, mas é contra a igreja que ele consegue se levantar e atingir, né? O exemplo de Jó fica claro para a gente, ainda que ali a gente também percebe que o ataque dele é controlado por Deus. Deus põe limites à ação de Satanás. Ele não é uma força independente na natureza que faz o que quer, mas ele precisa do aval de Deus para agir. Não está livre. Lutero, o reformador do século XVI, usa uma figura interessante, né? Ele diz que Satanás é um cão bravo, mas que está na coleira. Então muitas vezes Deus solta um pouco, mas outras vezes Deus recolhe. Mas em momento algum ele está livre para fazer o que quiser. A ação dele, especialmente contra os eleitos, contra a mulher que está lá no deserto, contra a igreja, a ação dele sempre é limitada por Deus. Ele pode esbravejar, ele pode rugir, ele é como um leão que fica em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ele não é um leão que está completamente solto. Por fim, a vitória da igreja. A vitória da igreja. Veja que essa vitória é assegurada pela providência de Deus. A mulher é colocada no deserto. No versículo 14 chega a dizer que ela recebe asas para poder voar mais rápido. A ideia de asas sempre é a ideia de agilidade. Mas essa providência de Deus que assegura o livramento da igreja, ela ocorre no deserto. Ela ocorre em meio a lutas, em meio a sofrimento. Esta é a figura do deserto. Não é sem lutas, não é sem deserto. Veja, há um lugar preparado no deserto, ela recebe asas para voar para o deserto, ela é sustentada no deserto. Nós vivemos, irmãos, como igreja, nesse período entre a primeira vinda de Jesus e sua ascensão aos céus e a segunda vinda de Jesus, descendo assim como ele foi visto subir, nós vivemos num tempo em que há socorro sim, da parte de Deus, mas que há perseguição, que há lutas. Este socorro de Deus ocorre em meio às lutas. A igreja não é nunca um clube, uma associação tranquila, um lugar em que a gente vai apenas porque é gostoso. A vida cristã nunca deve ser abraçada com as promessas de mar de rosas, mas pelo contrário, deve ser abraçada com promessas de lutas, promessas de Jesus. No mundo tereis aflições, mas também promessas de livramento. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A igreja de Cristo, sempre que procurar viver de acordo com a vontade dele, receberá perseguição em paga. A igreja vive no deserto. Se a igreja está muito confortável no meio social em que vive, se a igreja não recebe atritos, se você como crente nunca tem atritos com os filhos das trevas que estão em volta, se você consegue passar ileso nas suas relações, nos seus relacionamentos com o mundo, alguma coisa está muito errada com a tua vida, meu irmão. Porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Institucionalmente falando, nós estamos vendo tempos difíceis se aproximando. As próprias leis do nosso país estão mostrando em que direção seremos perseguidos. Mas não é apenas institucionalmente que haverá essa perseguição. Todos que vivem, buscam viver piedosamente serão perseguidos. Mas é no meio da perseguição, é no meio do deserto que a igreja experimenta o livramento do Senhor. A vida na rede,
aquela água de coco espiritual, aquela rede evangélica em que você deita e fica balançando gostosamente, esta vida não experimenta, não percebe, não desfruta do livramento de Deus, da providência de Deus. Ela descansa em si mesma e não cresce espiritualmente, não amadurece, não experimenta o amadurecimento que vem de Deus. Mas é no deserto que isso acontece. Veja que no versículo 11 fala sobre vencer. A vitória da igreja qual é? Versículo 11: eles, os nossos irmãos, do versículo 10, eles, pois, venceram o dragão, o acusador dos nossos irmãos, venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esta é a vida da igreja enquanto Cristo não volta. Precisamos não amar a própria vida, mas precisamos amar mais o nome de Cristo. Enquanto a busca pelo conforto for a nossa prioridade, não estaremos dispostos a viver piedosamente e ser perseguidos. Enquanto amarmos demais a nossa própria segurança, enquanto detestarmos demais a vida no deserto, enquanto fizermos qualquer coisa para não sermos perseguidos, para não sermos confrontados, para que não haja atrito com o mundo, não seremos dignos das asas de livramento que o Senhor prometeu. Eles vencem por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Uma vida de testemunho, de abnegação em nome de Cristo. Mas principalmente, essa vitória da igreja é por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Veja que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Primeiramente, é óbvio que o acusador de nossos irmãos, ou seja, o nosso acusador, ele é vencido por causa do sangue do Cordeiro, porque é o sangue do Cordeiro que lava dos pecados e nos permite nos apresentarmos diante de Deus sem acusação. Mas toda outra vitória, ou qualquer vitória, que eu e você, como crentes, ou nós como igreja, experimentamos ou experimentaremos, é necessariamente por meio de Cristo. Não há vitória fora de Cristo para a igreja. Cristo, no versículo 5, é descrito como aquele filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Olha a descrição que é feita de Jesus aqui. Aquele que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Mesmo na primeira vinda de Jesus, ainda que os homens pudessem olhar um homem humilde, humilhado e muitas vezes até entendendo-o como derrotado, mesmo ali ele já era aquele que haveria de reger todas as nações com cetro de ferro. E a derrota de Satanás ocorre, o versículo 10 nos mostra, porque veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. O reino de Deus é manifesto através de Jesus. E no reino de Deus, quem é que reina? Deus. E se este é o reino de Satanás, se ele é o príncipe deste mundo, a manifestação do reino de Deus nada mais é do que destronar Satanás. Foi isso que Cristo fez na cruz. O reverendo Tamar falou sobre isso hoje de manhã. Jesus venceu Satanás. O sangue de Jesus derramado na cruz foi a sentença de derrota completa de Satanás. Ainda que ele permaneça na ativa, digamos assim, por um breve tempo, um tempo determinado, conforme nós vimos, mas ele já tem a sua sentença decretada, e ela vai ser executada na segunda vinda de Cristo, que o nosso texto não chega a alcançar lá, como eu falei no começo, mas que é mostrada claramente nessas menções à expulsão dele, ao fato de que o reino de Deus se manifestou, que a autoridade do Cristo se manifestou, no versículo 10, e nós só podemos concluir que a morte de Cristo é a nossa vitória.
O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. O sacrifício que ele fez na cruz desfez toda a possibilidade de vitória de Satanás. Não há nenhuma possibilidade de que Satanás triunfe sobre o povo de Deus. É por isso que nós somos chamados, naquele texto que eu pensei em pregar inicialmente, é por isso que nós somos chamados de mais do que vitoriosos. Por meio de Cristo Jesus, diz o texto. Pois bem, por meio de quem que eles vencem? Por meio de Cristo. Não através das suas próprias realizações a igreja vence. Não, é por meio do sangue do Cordeiro que a igreja vence. O motivo da vitória sobre esse poderoso inimigo, esse dragão acusador, é o sangue do Cordeiro. Meu irmão, você não pode sair dessa noite aqui sem entender isso com clareza. Não importa a situação que você está vivendo. Na verdade, ela é esperada, é no deserto que a igreja está. Mas não importa, porque é no deserto que a igreja encontra o livramento do Senhor. É lá que ela é sustentada pelo Senhor. Não viva de cabeça baixa. Não viva resmungando a sua derrota. Não viva se sentindo como alguém abandonado por Deus. Pelo contrário, reconheça-se como parte da igreja no deserto. Não a igreja derrotada, mas a igreja cheia de expectativa pela manifestação da vitória de Deus. O Senhor reina. O reino de Deus já foi manifesto em Cristo. A autoridade de Cristo já foi manifesta e entregue à igreja. Toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Agora ide e pregai o Evangelho, disse Jesus. Não importa como Satanás tem atacado sua vida, nem o quanto ele tem atacado a vida desta igreja. O Senhor é poderoso para nos guardar de cairmos diante da fúria de Satanás. Ele é poderoso para fazer isso. O livramento dele é certo. Na verdade, a vida da igreja é essa mesmo, aguardar a vinda do Senhor no deserto. Reconhecendo que o maligno nos atacará constantemente, mas que o povo de Deus recebeu asas para se livrar, para ser livre. Recebeu abrigo, recebeu sustento. Nem vida mansa, nós não estamos num passeio, mas também nem terror. O dragão foi derrotado. E qual é a nossa vitória? Igreja de Pirituba, comunidade que vence o mal. Qual é a nossa vitória? A nossa vitória está na nossa força, na nossa inteligência, no tempo que nós estamos aqui, mais de 40 anos. A nossa vitória está no nosso grande número ou no nosso pequeno número. A nossa vitória está na nossa doutrina firme. A nossa vitória está em termos 2 pastores, 3 pastores. Não, a nossa vitória está no sangue do Cordeiro. Ele é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, diz João. Permanecendo fiéis, se necessário até a morte. Confie que Cristo já venceu Satanás, venceu o mundo, venceu a morte e venceu o pecado, por mim e por você. Viva como vitorioso, porque é isso que Cristo nos fez, vitoriosos no deserto. Fique em pé, nós vamos orar. Deus querido, Tua palavra nos mostra, nos revela com clareza as realidades espirituais por detrás da história que nós podemos enxergar. E Tua palavra nos mostra a nossa situação como igreja. Não queremos, ó Deus, confiar naquilo que enxergamos, na nossa própria vida, na vida da igreja. Queremos confiar na Tua palavra. E o que a Tua palavra nos mostra é que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor não nos desamparou, mas que o Senhor, por Tua providência, nos enviou
rapidamente para um deserto, onde o Senhor já providenciou abrigo e sustento para a nossa fé. Não permita, Senhor, que nós olhemos para o deserto, achando que ele significa o desamparo ou o descaminho. Que possamos olhar para o deserto como providência tua e lugar em que o teu livramento se manifesta. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. O Senhor sabe o deserto pessoal de cada um, que cada um atravessa. Ministra, Senhor, a segurança de saber que o maligno não nos toca. Ministra, Senhor, a esperança de que o deserto só dura o tempo que o Senhor já determinou e que a vitória de Cristo se manifestará na nossa vida no tempo do Senhor. Pai, nos ajuda como igreja, Senhor, a também percebermos que a tua direção está sobre nós, que o Senhor sabe muito bem o que está fazendo e que podemos nos alegrar no Senhor. E principalmente, Senhor, nos ajuda a confiar a nossa vitória exclusivamente no sangue do Cordeiro. É no nome dele que nós oramos. Amém.